Bom, então a ideia aqui hoje é contar um pouco da história do que nós fizemos no Banco Topazio nos últimos 2 anos. A gente realmente construiu uma proposta diferente para o mercado brasileiro, né? A gente partiu para o conceito de Bank as a Service e com isso se aproximou muito do ecossistema de fintechs. Hoje a gente, em vários aspectos, se entende quase mais uma fintech do que um banco. E isso tem trazido alguns dividendos bem interessantes em termos de resultados, não só de números, mas também de qualidade de negócio. Só para contar, o Banco Topaz é um banco pequeno, né, lá do Rio Grande do Sul. A gente pertence a um grupo familiar que atua nacionalmente. Na verdade, o negócio dos nossos fundadores era calçado. Somos fundadores da GateNet, do negócio que hoje é a Ticketlog, em gestão de frotas. Então, a gente tem um histórico bastante extenso em negócios transacionais. E foi isso que, há cerca de 2 anos, atraiu para conversar conosco vários players que começaram a questionar, olha, temos tais oportunidades, vocês vão trabalhar com isso? E nós não estávamos olhando para o mercado de fintechs, nós estávamos com uma agenda interna. Acho que, para botar um cenário claro, o comportamento do Topazio sempre foi um banco bastante tradicional. Nós tínhamos basicamente um produto que é capital de giro, atuando num nicho muito fechado que é a rede credenciada do arranjo ticket. Então, um banco que as pessoas não conhecem, não buscavam produtos. A gente realmente tinha uma forma bem tradicional de trabalho, um core bancário, né, o legado tão famoso, que não chegava a ser uma pressão por simplesmente baixa volumetria. Então, o que aconteceu é, provocados, fomos estudar, né? Acho que a primeira provocação, a gente, não estamos olhando. Na segunda provocação, ficamos curiosos. Na terceira provocação foi, bom, vamos para a rua ver o que é isso. E encontramos esse ecossistema florescente das fintechs e identificamos ali algo que a gente percebeu que tinha a expertise e a habilidade para trabalhar. Acho que o grande desafio que se impôs no início foi, como banco tradicional, atender um mercado tão diferente, com um comportamento tão diferente do nosso. E isso a gente começou por vamos nos comportar como uma startup. Para dizer, nós começamos com 3 pessoas essa linha de negócio, né? Eu e mais 2 funcionários que fomos abraçar essa causa. E vivendo assim, realmente, olha, bom, nós temos que resolver as coisas. Logo, nós tínhamos mais 2 desenvolvedores, então com 5 pessoas nós fechamos o primeiro time de desenvolvimento e criamos os primeiros protótipos e produtos. Se comportar como startup foi excelente para a gente entender o que passa um empreendedor, né? Como é a vida desse cara, os problemas que ele enfrenta no dia a dia. Isso nos aproximou da linguagem, nos aproximou da forma de trabalhar e criou uma empatia, né? Uma comunicação comum. E isso levou a gente a adotar algumas práticas hoje bem consagradas no mercado de startup, né? Os Leans e Design Thinking, partimos para métodos ágeis. E quando a gente conversou com esse mercado, uma das coisas que logo chamou a atenção é que todo mundo queria se conectar por API. Nós nunca tínhamos feito uma API na vida, mas não havia dúvida de que era necessário seguir por esse caminho. Então, de certa forma, a gente construiu a arquitetura de sistema de trás para frente. A gente ouviu a demanda das fintechs, voltou, tá bom, agora a gente tem que trabalhar com API. E por trabalhar com API, a gente entendeu que precisava trabalhar com microserviço. Com trabalhar com microserviço, a gente precisava mudar a forma como a gente enxergava o core bancário. A gente não conseguiria fazer nada do que fez numa arquitetura tradicional como a gente tinha. Então, esses são os nossos primeiros grandes desafios, foram completamente comportamentais e definições de arquitetura. A gente realmente entendeu o uso de API porque era o que todas as fintechs precisavam, é a forma como eles trabalham. A gente precisava de flexibilidade, a gente entendeu, cara, tem um mercado que está crescendo rápido, precisando de diversas soluções, a gente precisa ganhar velocidade. Velocidade de desenvolvimento, especialmente naquele momento. Então, se tornou natural partir para a arquitetura de API para promover integrações rápidas.
a gente também conseguiu usar isso para criar um conjunto de serviços muito rapidamente, e ao oferecer o catálogo de serviço para as fintechs, elas conseguiram começar a recombinar esses serviços e criar experiências diferentes, experiências que nós nem tínhamos imaginado que aqueles serviços permitiriam. Isso também foi algo que incentivou bastante o florescimento do nosso ecossistema de startups, né, do Topázio. Quando a gente ainda casou a nova arquitetura de microserviços e o barramento com as inteligências de negócio, a gente conseguiu realmente alcançar um ritmo de implantação de novos produtos que a gente esperava. Até uma coisa que eu vou dar um spoiler, mas mais para frente vou comentar, a gente levava mais de 1 ano para desenvolver um produto no Core. A gente hoje leva 3 semanas para colocar um produto pronto no Core, as APIs no ar, com sandbox, prontinha para uso. Eu resolvo tecnologia hoje mais rápido do que eu resolvo compliance. E por fim, a gente está pensando olha, no ritmo que nascem fintechs, a gente nunca vai ter capacidade de conversar e atender todo mundo individualmente. A gente precisa pensar numa estrutura em que a fintech consiga experimentar nosso serviço, consiga plugar uma API, que ela consiga se auto-atender num onboarding na parceria, porque senão vai ser simplesmente inviável para a gente fazer. E a gente realmente encampou um espírito de, cara, nós estamos ajudando os empreendedores a desenvolverem experiências novas no Brasil. Esse é o nosso propósito, é por isso que a gente está lá. E para fazer isso, a gente tem que conseguir atender a startup que está nascendo, né? Não adianta só atender o cara que está grandão com volume. A gente quer poder ajudar. Está imbuído num espírito de realmente participar da melhoria dos serviços financeiros do Brasil. E foi por isso que a gente seguiu o caminho das APIs. É engraçado, assim, talvez a API, para quem é de tecnologia, seja um assunto talvez não tão importante. Eu não sou um cara de TI, eu sou um cara de negócios, mas foi algo que mexeu, foi um ponto que mexeu com toda a nossa retaguarda e acabou catalisando a mudança da forma de trabalho do banco. Esses aqui são alguns números do nosso primeiro ciclo. A gente entende, acho que fevereiro de 2018 foi o nosso primeiro serviço em produção. A gente trabalhou basicamente com 4 teses, um pilar foi emissão de dívida, que é originar as CCBs, né, das fintechs que originam crédito. Essas CCBs se destinam a alimentar FDICs, né, securitizadoras. A gente derivou a tese de emissão de dívida para peer-to-peer lending. Então, foi o primeiro pilar, simplesmente porque era aquele mais fácil, era o que estava mais disponível, era os ativos que nós tínhamos em casa estavam mais prontos para serem utilizados. Um segundo pilar que a gente explorou rapidamente foi o mercado de câmbio. A gente já tinha uma área de câmbio que tinha pouco propósito, a gente frequentemente pensava se aquele era um negócio que fazia sentido para a gente ou não. Continuidade da área era sempre uma questão em debate a cada ciclo de planejamento. E a gente resolveu que a gente ia puxar isso para esse conceito de serviço. Tem um mercado importante de experiência de câmbio no mundo fintech, né? Câmbio no Brasil é uma legislação que tem mais de 20 anos de idade, atrasadíssima. É um negócio visto quase como marginal, né? Quem faz câmbio é quase bandido, né, em função de todo o histórico de problemas, associação com evasão de divisas e etc., que faz com que, no Brasil, uma operação que é simples em qualquer lugar do mundo pareça tremendamente complexa. E aí a gente focou também nas fintechs de remessa, no pessoal de facilitação de pagamentos internacionais e acabamos botando o pé nos criptoativos. Um outro pilar que surgiu no meio do caminho foi o Light Banking, que tem a ver com todas as carteiras digitais, as experiências de pagamento instantâneo e Open Banking que vem por aí. Vamos conversar muito mais em cima desse pilar. Basicamente é conectar os serviços das carteiras digitais, os serviços dessas fintechs com o sistema financeiro, em todo o escopo possível, né? Todos aqueles serviços onde a gente consiga plugar câmaras, consiga plugar pagamentos, consiga plugar formas de cash-in, a gente constrói junto com os nossos parceiros. Em cada uma dessas frentes, a gente teve a felicidade de encontrar bons parceiros e construir a 4 mãos toda a estrutura de serviços.
Isso foi algo que a gente ganhou em paralelo, toda essa construção, nos tornamos extremamente customer-centric. Tudo que nós fizemos trabalhando com parceiros. Às vezes o cara, isso aqui que vocês montaram está muito legal, cara, só está legal porque a gente conversou com uma fintech, a fintech disse como isso precisava funcionar, e a gente trabalhou em cima de um caso real, para criar a experiência mais suave possível e ter um produto realmente escalável, desmaterializado, digitalizado, que atendesse uma expectativa de uma criação de uma experiência. Não faz sentido lançar serviço só por lançar serviço. Precisa enriquecer a experiência de usuário de alguma forma. E a gente conseguiu ajudar nossos parceiros a fazer isso. O conceito de Bank as a Service, o banco é quase transparente na relação. Muitas vezes o usuário nem sabe que por trás daquela transação que ele está efetivando está o Banco Topázio. E alguns números que são interessantes. Em janeiro de 2018, antes da gente ter qualquer transação nessa iniciativa, como eu disse, éramos um banco pequeno, emitíamos algo como 120, 150 CCBs por mês. Em abril de 19, quando a gente entende assim, para aqueles 2 meses de ajuste de rumo, e então um ano de produção efetiva, a gente multiplicou em 4.000 vezes o volume de CCBs emitidas no banco. A gente ultrapassou a casa de 1 bilhão e 100 milhões de reais em CCBs emitidas junto aos nossos parceiros de fintechs e IPs. Número bem expressivo para quem trabalhava com 120 CCBs e 40 milhões de empréstimo. Foi um motivo de bastante orgulho cruzar o bilhão. No segmento de câmbio, aconteceu um movimento não muito diferente. A gente, ano passado, levou 9 meses para movimentar 1 bilhão de reais. Esse ano nós levamos 4 meses. Em abril a gente já tinha cruzado a marca. E mais recentemente a gente fez isso em 1 mês. Um mês só a gente já movimentou 1 bilhão de reais em cima de uma estrutura construída de APIs com as nossas parcerias em fintechs. E no meio do caminho a gente iniciou a nossa parceria de serviços de Light Banking, foi ao ar em final de setembro. Então é a experiência mais nova, ela tinha ali uns 6 meses de vida. E a gente já estava cruzando a marca de umas 300 mil transações nas nossas APIs. Sem muito barulho, o Banco Topázio nunca fez um marketing, a gente realmente trabalhou e cresceu porque aqueles que fizeram um projeto conosco nos indicaram para outros fintechs. Então, todo o nosso crescimento foi orgânico e baseado em recomendação de parceiros que tiveram um projeto de sucesso conosco. Por fim, algumas coisas que a gente também tem orgulho de dizer, porque afinal, parte da transformação digital não era só botar uma cara bonita para fora e fazer tudo de qualquer jeito na retaguarda. A gente trabalhou durante todo esse tempo e cresceu todo esse volume com 2 temporários, porque uma função de negócio a gente não ia conseguir automatizar a tempo de cumprir os compromissos que a gente fez com nossos parceiros, e isso não era aceitável. Então, nós tivemos realmente 2 pessoas para, por um período de 3 meses, executar funções manuais e permitir que as coisas acontecessem do jeito esperado. Como eu comentei, a gente mudou de comportamento, deixou de seguir aquele fluxo tradicional de projeto, onde a gente passava muito tempo pensando hipoteticamente sobre coisas que talvez pode ser que acontecessem, e passou a trabalhar com MVP, botar o produto na rua, aprender com o funcionamento dele e direcionar o desenvolvimento em cima daquilo que acontece no caso concreto. A gente deixou de ter projetos de 1 ano a 2, e passou a ter projetos de 2 a 3 meses, às vezes menos. E como eu disse, hoje a gente não depende mais do core bancário, aqueles projetos que começavam com a pergunta, tá, mas como é que nós vamos fazer para não mexer no core? Que era sempre a pergunta inicial de qualquer projeto. Hoje não é mais um desafio, a gente faz um produto de complexidade média no nosso core em questão de 3 semanas. Isso envolveu mudar a forma de ver o core. O core deixou de ser a nossa inteligência para todas as coisas e passou apenas a um registrador
Acima dele, a gente criou toda uma camada de barramento para comunicar os microserviços e alimentar nossas APIs. Então, mexemos completamente com a estrutura de tecnologia do banco em função desse modelo de negócio. Mais recentemente, a gente tombou aqui o banco tradicional para dentro desse método de trabalho, então a gente está agora consolidando também para aqueles clientes do nicho que a gente atende uma experiência diferente dentro do Topázio. Tá? Enfim, com isso a gente passou a atender diversos modelos de negócios, a gente começou mirando ali em 3, 4 grupos de uso, mas a gente também entendeu que outros grupos de fintech conseguem fazer uso de serviços de uma forma diferente. E a gente criou uma grande diversificação, porque eu tinha uma conta, eu tinha um capital de giro, eu tinha uma conta que não tinha nenhum serviço, era uma conta de passagem, o cara recebia um empréstimo e tinha que tirar de lá para usar. Hoje ele tem uma conta funcional com todos os serviços básicos de uma conta corrente disponíveis, ele consegue tomar o empréstimo, fazer seu domicílio dentro do banco, esse domicílio, tudo isso a gente consegue hoje disponibilizar como serviço para a experiência que as fintechs queiram criar. Então, nossa gama de produtos se tornou muito mais ampla, nossos serviços cresceram bastante, nós diversificamos muito o tipo de parceiro que a gente mirou de início. Então, a gente saiu do empréstimo simples para o empréstimo com cartão, consignado, quase qualquer coisa que dê para fazer digitalmente. Quando sai do mundo digital não é nosso chão, a gente ainda não quis botar a mão em cartório, essas outras coisas nós não quisemos brincar ainda. A gente conseguiu viabilizar várias startups a começarem os seus negócios, e esse é uma das coisas que, como time, a gente tem uma tremenda satisfação de saber que a gente fez a diferença, né, para alguns negócios. Eles nasceram porque a gente foi lá, estendeu a mão e ajudou alguém a criar alguma coisa. E esse realmente é o intuito, é aquilo que a gente sente que é propósito, é o que a gente gosta de fazer. Então, a gente tem mais prazer nos pequenos projetos onde a gente entende que pode ter um impacto social, pode criar uma coisa bacana para o país, pode criar novos empregos, do que realmente aquele, um projetão grande, legal, vamos ganhar um monte de dinheiro aqui. A gente realmente trouxe junto com a cultura de startup um senso de propósito, e não desprezando a necessidade de ter grandes clientes que pagam a conta, é legal também saber que você faz uma diferença social. E hoje a gente se entende parte do ecossistema de fintechs, a gente conversa muito mais com fintechs e como fintechs do que com bancos. E isso é algo assim que o time também traz com bastante satisfação, são ambientes mais despojados, são ambientes de maior liberdade, a forma de conversar é diferente, as capacidades ou o jeito que se quer fazer as coisas, a comunicação é mais aberta, se diz claramente posso, não posso, tenho, não tenho, não é aquele projeto negociado que todo mundo no nascedouro, todo mundo faz tudo, mas depois você nunca consegue pôr no ar. Então, a forma de conversar com as fintechs é muito diferente, isso torna os projetos mais assertivos e muito mais prazeroso de trabalhar. E com todo esse movimento, nós chegamos num universo transacional muito diferente daquele que a gente tinha começado há 14 meses atrás. Em abril de 19, então, fechando esse primeiro ciclo, a gente estava com mais de 3,5 milhões de chamados em APIs para os nossos serviços ou produtos por mês. E a gente conseguiu construir a experiência com um parceiro grande de e-commerce em que a gente estava aprovando um crédito online no cash out de uma transação em 270 milissegundos, o que também é algo que deixou o time bastante satisfeito. A gente ainda tem espaço para melhorar em arquitetura, mas isso aqui já foi bastante interessante. Hoje a gente está cruzando a casa dos 5 milhões de chamados no mês passado, então a gente continua num ritmo de crescimento bastante acelerado. Não vi ainda a perspectiva de freio. Acho que a tendência é que realmente esse mercado floresça, cada vez a gente tem novos participantes, novas experiências. A gente aposta muito que a regulamentação de Open Banking e pagamentos instantâneos vai, de fato, permitir que a gente acelere e crie coisas inovadoras, muito mais do que a gente tem feito até agora.